meu povo, eu sou Cris Lauch, eu sou a Nutri preferida, te ensino a emagrecer e manter o peso sem efeito sanfona. E esse é mais um episódio da nossa live Nutri no Supermercado, onde eu vou abrir os produtos e te mostrar o que realmente tem dentro deles. Hoje, versão ano novo, eu vou pegar os principais produtos que a gente utiliza na nossa ceia. Não esquece de dar o like, se inscrever nesse perfil para receber todas as notificações e enviar para 2 a 3 amigos que precisam também desse conteúdo. Então vamos começar. Já tô aqui perto do seção dos grãos e a gente sempre usa os grãos até para dar sorte, né? Precisa ter lentilha na ceia. É um alimento que todo mundo costuma consumir a maioria das vezes no ano novo e eu quero te mostrar o quão rico esse alimento é hoje aqui. Então eu estou aqui perto do grão de bico e aí, olha só, peguei aqui dessa marca e vamos analisar juntos. Deixa eu virar a câmera aqui. Ó, isso aqui é o que tem no grão de bico. Então a gente tem aqui carboidrato, muita proteína, ou seja, é um alimento riquíssimo em proteína. O grão de bico e a lentilha são alimentos que vão te deixar saciados. Ó, a lentilha aqui do lado. O grão de bico tinha 20 gramas de proteína em uma porção aqui, ó. Aqui a gente tem 23, então a lentilha, ela tem muito mais proteína do que o grão de bico. E o que isso significa? Significa que você vai ter mais fonte de proteína, ou seja, você vai ficar com menos fome se você começar pela sua lentilha. Isso vai te ajudar também a ficar saciado. Ela é rica em vitaminas do complexo B, é um alimento extremamente positivo para a nossa saúde, ajuda na melhora da imunidade, entre outros fatores. Então não é à toa que a gente come lentilha no ano novo. Ela é um alimento muito positivo para a nossa saúde, justamente por causa do teor de proteína. Então é um alimento excelente, eu gosto bastante de colocar nas prescrições. O quanto de lentilha comer, Nutri? Se a gente for olhar aqui atrás, ó, quanto tem de carboidrato, uma xícara tem 60 gramas, ou seja, é uma quantidade ok, se a gente for calcular durante o nosso dia todo. Então não tem tanta caloria assim. O problema é quando a gente extrapola. Então, por exemplo, se você misturar essa lentilha no seu arroz, fica uma combinação muito saudável, porque a gente vai ter ali o arroz, que é rico em lisina, e aqui a metionina da lentilha. Então ajuda bastante nesse fator. Outro ponto também muito importante que a gente tem que pensar é para o pessoal que não come carne, para o pessoal que é vegano. A lentilha é uma fonte de proteína, então se você não come carne, não gosta de carne, tem uma digestão não tão boa com carne, você pode substituir pela lentilha. Então aproveitar que eu tô aqui também no setor dos grãos, a gente tem também aqui a ervilha. Ervilha é um grão também bem positivo quando a gente pensa em saúde. A gente tem aqui de proteína 13 gramas, bem menos do que a lentilha e o grão de bico, mas é um alimento super que dá pra gente incluir na rotina também. Apesar de não ter tanta proteína, tem outras fontes de nutriente, tem vitamina do complexo B, vitamina K, então é excelente também para nossa saúde. Você pode incluir a ervilha na sua ceia, que a gente vai ter os benefícios dela. Aproveitar que eu tô aqui no setor das farinhas, muita gente gosta de fazer farofa, colocar, né, aquela farofa bem encorpada. E eu vou até pegar aqui uma farinha de milho. Se você gosta de farinha, eu indico sempre que você substitua a sua farofa pela farinha de trigo, porque pela farinha de milho. Por quê? Porque a gente vai ter ali os benefícios do milho, a gente vai ter mais saciedade e principalmente a gente não vai ter o glúten. Na farinha normal a gente tem o glúten. Vou até ver se eu acho aqui uma farofa. E o glúten, o que ele faz? Ele é prejudicial para a nossa saúde. Além disso, é uma fonte de carboidrato muito grande, então não vai deixar você saciado. Você vai facilmente, depois que você come um prato ali de farofa com bacon ainda, que tem mais gordura, você vai querer comer outros alimentos. Então eu não indico que você exagere na sua farofa. E se você for fazer uma farofa, faz com farinha de milho. Eu não tô achando a farofa aqui. Farofa normal. Ah, achei aqui. Ó, farofa, vamos analisar junto. E vamos chá? Ó, então a gente tem aqui 74 gramas de carboidrato, é muito. Se a gente olhar os outros alimentos que a gente tinha avaliado, como lentilha, grão de bico
Isso aqui, a quantidade é muito maior. Além disso, se a gente for olhar a composição, a gente tem sal, cebola, óleo, entre outros, tá? Porque essa aqui é uma farofa mais temperada. Aí a gente tem várias versões, né? Tem essa com cebola, tem essa com soja. E tudo isso aqui é adicionado muito corante e conservante para prejudicar a sua saúde. Então eu não indico, se você for fazer, faça a sua farofa. Não compre essas versões temperadas. Ó, vamos pegar essa aqui pra gente avaliar o que tem aqui de ingrediente. Olha o tanto de ingrediente. Farinha de milho, até tudo bem, essa não tem glúten, mas a gente tem aqui umas bactérias, a gente tem óleo vegetal, a gente tem glutamato monossódico, que é um realçador de sabor, pimenta. Então, assim, parece uma farinha de milho inofensiva, mas quando a gente olha a composição disso, é um alimento extremamente calórico e prejudicial para a sua saúde. Pensando que ele não vai te deixar saciado, tem glúten, que vai grudar ali no seu intestino, dificultando a sua digestão. Então, você não vai ter uma boa digestão, vai se sentir cheio. No outro dia vai ficar retido. Então, eu não indico que você compre essas farinhas prontas. Compra essa farinha aqui, faça você mesmo a sua própria farinha. Cuide no sal, cuide nos temperos que você vai incluir. Porque a questão é o que você vai colocar dentro dessa farofa. Você vai colocar bacon, você vai colocar moela, você vai colocar o quê? Você vai comer com o que essa farinha? Se for comer com frango, a gente vai ter um impacto muito menor. Então você precisa saber fazer as combinações também, para que essa ceia não seja extremamente calórica e no outro dia você não acorde, né, totalmente pesado, com a digestão lenta, com aquela barriga que não sai. Então, se você for fazer uma farofa, faça em casa, inclua uma fonte de proteína junto. Coloca aqueles grãos ali que eu falei na sua ceia, mistura junto com o arroz, porque isso com toda certeza vai ajudar e facilitar o seu processo digestivo. E agora, vamos aproveitar aqui que a gente tá no corredor dos doces. E muita gente faz doce, serve doce lá na ceia. Vamos pegar um chocolate normal aqui pra gente analisar. Deixa eu... Tá no 70%, vamos ver uma opção com normal, tá? Vou pegar um talento aqui pra gente ver. Ó, talento. Se você vai comer um chocolatinho depois da sua ceia, parece inofensivo, mas vamos olhar a composição dele. Vou abrir aqui pra vocês. Então a gente tem aqui, ó, açúcar, lecitina de soja e mais açúcar, mais soro do leite. Aí a gente tem mais acidulante, mais corante, ou seja, isso aqui não é um chocolate. Essa aqui é até uma versão com mais cacau, que teoricamente deveria ser boa. Mas olha a quantidade de açúcar que a gente tem. A gente tem açúcar aqui e açúcar lá de novo, ou seja, metade desse alimento é açúcar. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Se a gente for olhar esse aqui, que é 73%, 60%, não tem... Ou se você conseguir achar 73, aqui não tem. Tem muito mais cacau do que açúcar. E se a gente olhar aqui a composição dele, ó, a gente tem aqui, ó, massa de cacau, açúcar, cacau em pó, manteiga de cacau. A gente não tem outro açúcar além desse que já mostrou ali como um dos primeiros ingredientes. E quando a gente olha o outro chocolate, a gente tem 2 tipos de açúcar diferentes. Então compra um chocolatinho mais amargo, aí você inclui uma fruta, é uma excelente opção para você colocar. Ainda falando dos doces, você pode fazer um doce na sua casa. E aí, nesse doce, por exemplo, ali com chocolate, você pode inserir frutas que são menos calóricas. Que fruta, Nuto? A gente tem aqui a uva, que você pode misturar a uva com chocolate. Inclusive tem até simpatias que a gente faz com a uva, né? Com a semente da uva. É uma fruta também muito conhecida por ser consumida nessa época. É fonte de resveratrol, que é um potente anti-inflamatório para o seu corpo, ajuda a combater doenças, então vai ajudar muito na sua saúde. E, além disso, baixíssimo em calorias. Você pode também incluir um kiwi, que a gente tem aqui, ó. Kiwi, excelente também para a nossa saúde, fonte de vitamina C, melhora o processo digestivo, ajuda no sono, ajuda na produção de melatonina, que é o principal hormônio do sono, para você dormir bem. Você pode também incluir nesse chocolate um morango, né, uma bandeja de morango, porque o morango é uma fruta que quase não tem caloria, então dá para você incluir também. Aí, se você quiser, você pode ter uma mesa farta com que tipo de fruta? A gente tem ameixa aqui,
O que a ameixa é? É uma fruta excelente, pensando na nossa microbiota intestinal, ajudando no melhor funcionamento do intestino. Também tem resveratrol, que vai ajudar a reduzir a inflamação do seu corpo. Também é uma fruta que é baixa em calorias. Então você pode incluir a sua ameixa na sua ceia e deve, tá? Inclusive com a própria semente da ameixa a gente pode fazer chá, que ela também é ótima para nossa saúde, para reduzir a inflamação. Tem também o pêssego ali, ó. Ó, não deixe de ter fruta na sua ceia. Sei que todo mundo vai ter ali um chocolate, um doce que vai fazer, mas você pode misturar fruta nesse doce pra gente melhorar a questão das fibras. Você pode colocar menos açúcar, é questão de escolha e vai ser gostoso do mesmo jeito. A questão é o quanto você vai usar de cada coisa e qual combinação que você vai fazer, tá? Então, é isso que eu tenho que falar pra vocês. Vamos ver aqui o que mais que a gente vai... Um alimento bom da gente analisar, que a gente usa muito na ceia, é o creme de leite, né? Vamos ver se eu acho aqui. Porque esse também é um alimento que a gente precisa pensar antes de consumir. Vamos ver se eu tenho. O mercado tá cheio, né? Que o pessoal deixou tudo pra última hora. Não sei se eu vou achar o creme de leite. Não tô achando. Não tô achando creme de leite. Mas vamos aproveitar que eu já entrei aqui no corredor das bolachas e vamos falar de bolacha. Ó, nessa época eu sei que a gente faz muita sobremesa e coloca bolacha maisena. O que tem na bolacha maisena e por que eu não indico nenhum tipo de bolacha? Então vamos ler junto a composição. Então a gente tem aqui, ó, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Primeiro ingrediente, farinha branca. Nem preciso falar que faz mal para sua saúde, né? A gente tem aqui açúcar, gordura, soja, açúcar de novo, maisena, sal. Então, às vezes fica parecendo que é só um biscoito de maisena, mas o primeiro ingrediente é o trigo. E o trigo, ele não te deixa saciado. O trigo, ele gruda ali no seu intestino, prejudicando a sua digestão. Então, você pode até fazer um doce, mas evita colocar esse tipo de bolacha aqui, porque não é legal para sua saúde. Além disso, tem muita caloria. Vamos até olhar a caloria junto aqui, ó. Caloria, ela tem 136 calorias em meia unidade. Olha só, eles nem colocaram isso aqui. Esse é um alimento extremamente calórico, tá? E que não vai te deixar saciado. Então, se você for usar no seu doce, dá uma disfarçada, coloca menos bolacha, mais fruta, para você evitar que você fique retido no outro dia, para você evitar esse excesso de calorias. Gente, você viu a quantidade de caloria que tem naquele biscoito ali? É muito. Daria para você colocar até um chocolate mais legal ali que eu mostrei pra você, encher de morango e ia ficar super gostoso. Agora, esses biscoitos, ó, não tem nem o que falar. Ó, outra coisa, vamos falar disso aqui, ó. Fruta em calda. Vamos analisar junto também a composição da fruta em calda. Quero achar aqui, ó. Não tem os ingredientes, hein? Ó, então, em 4 metades tem quanto de carboidrato? 24 gramas, é bastante. Essa fruta aqui tá parecendo que ela não tem açúcar, porque não tá mostrando aqui na tabela de ingredientes. Então até dá pra você incluir, se não tiver açúcar. Fica de olho na composição. Essa aqui não tá mostrando a composição do produto. Então não é pra ter açúcar, é pra ser só a fruta mesmo. Não tem a composição, então é pra ser só a fruta. Então, ok, você colocar a fruta em calda. Agora vamos ao creme de leite que eu achei que alguém deixou aqui a fazer a sobremesa e esqueceu. Ó, o que a gente tem no creme de leite? Então a gente tem creme de leite, leite em pó, soro de leite e alguns espessantes. O que isso significa? Significa que eles pegaram só ali o creme do leite, que é a parte que tem mais gordura, e colocaram mais leite em pó para conseguir ficar dentro dessa caixinha. É prejudicial, Nutri?
O leite em si, inclusive eu já falei em outros episódios, se você não viu, dá uma olhada, porque já teve episódio que eu falei do leite. Ele tem uma molécula que se chama caseína. A caseína, ela foi feita para ser digerida no estômago dos próprios animais, porque o leite era para ser tomado apenas pelas vaquinhas, né? Mas nós, seres humanos, acabamos consumindo. Então, nem todo mundo digere muito bem tudo que tem leite. E o que você pode fazer? Você precisa entender os sinais do seu corpo. Se você fica retido, se você fica inchado, se você repara que a sua rinite, sua sinusite ataca, que se você tem dor de cabeça, tudo isso são sinais que o seu corpo te dá, que tem alguns alimentos que são mais inflamatórios. O leite é um deles. Além disso, também é um alimento que tem calorias, né? E principalmente o creme de leite, que é feito ali com a própria gordura. Mas dá pra gente incluir numa alimentação saudável. Agora no ano novo, vou fazer uma sobremesa, quero colocar creme de leite. Tudo bem, desde que você saiba fazer estratégia. Você vai bater esse creme de leite com um pouquinho de chocolate, vai colocar mais fruta do que creme de leite. Isso tudo facilita. Tô batendo aqui nas pessoas que o mercado tá cheio. E a questão da ceia mesmo é você saber fazer as escolhas mais inteligentes, porque a gente vai ter muito alimento calórico. E quanto mais calorias a gente ficar enchendo na nossa sobremesa, né? Enchendo ali o nosso arroz, fazendo mais uma farofa cheia de gordura, isso é extremamente prejudicial. Agora eu vou mostrar pra vocês a cidra. Cidra, né? Ou aquele, como se fosse champanhe que a gente bebe no ano novo. E vou te dar algumas estratégias pra você escolher uns que não tenham tanto açúcar e não tenham tantas calorias assim. Vamos pegar aqui, ó, um espumante. Qual que é a diferença de um espumante para esses mais baratinhos? Ó, vou mostrar aqui para vocês. Ó, esse aqui é um vinho moscatel. O vinho é uma bebida que tem resveratrol, que ela é mais fermentada e ela não tem glúten. Então essa aqui é uma bebida mais requintada. Então o primeiro ingrediente, ele é o fermentado, e depois a gente tem açúcar e tem antioxidantes. O primeiro ingrediente desse vinho não é o açúcar. Significa que ele é um vinho que tem mais vinho do que açúcar ou qualquer outra coisa. Agora, se a gente pega um outro espumante aqui, vamos olhar esse. Principalmente esses mais baratinhos. Deixa eu ver aqui se vai ter fácil. Não tá fácil aqui a tabela de ingredientes desse aqui. Mas o que você precisa ficar atento? Principalmente esses vinhos, esses espumantes mais baratinhos. Vou até pegar aqui esses chuva de prata, essas coisas que a galera costuma consumir. Esses têm muito açúcar, basicamente é açúcar puro. Então para refletir comigo, ó. Peguei aqui um baratinho, a gente já vai analisar. Se você já tem açúcar lá na sua sobremesa, se você já tem excesso de arroz, de carboidrato, a sobremesa, vai beber, olha o tanto de caloria que você vai estar colocando dentro de uma refeição só. Se você foi a pessoa que já jacou o dia inteiro também, no outro dia não tem o que resolve. Então você precisa saber minimizar danos. Quem come pouco, come de tudo. Então seja inteligente. Eu não estou dizendo que você não pode tomar a chuva de prata. Eu estou dizendo que você precisa, se possível, escolher um vinho onde a gente tenha menos teor de açúcar. E se você for beber, por exemplo, esse mais baratinho, você não vai extrapolar na quantidade, né? Você vai saber o quanto você vai consumir disso. Eu vou abrir aqui a câmera pra gente avaliar junto. Ó, então aqui a gente tem água, vinho, fermentado alcoólico de maçã e açúcar. Por que o primeiro ingrediente disso aqui não é vinho? Porque ele é mais barato, né? Tá R$7,75. O que isso significa? Que eles vão colocar água ali e vão misturar um monte de coisa pra fazer com que você fique bêbado mais fácil, né? Então, você pode ver que o açúcar é um dos primeiros ingredientes. Ó, água, vinho branco, açúcar. Daí a gente tem mais suco de uva, mais suco de maçã e ali algumas ervas e conservantes pra gente conseguir deixar nesse vidro aqui. Então, basicamente açúcar, água e um pouquinho de álcool, né? E o álcool de uma origem ruim, por isso que custa tão barato assim. Como eu falei, se você conseguir comprar do mais caro, ótimo. Se você não conseguir, o quanto você vai tomar disso aqui? No máximo 2 taças. Porque se for beber isso aqui inteiro, vai ser açúcar puro que você vai estar colocando no seu organismo. E além disso,
um monte de corante ali, conservante, né? Agora vamos analisar uma cervejinha. Será que tem aqui o quanto tem de... o quanto a gente tem de carbo nessa cerveja? Ó, então aqui contém álcool, glúten, que eu já falei que é inflamatório para a maioria das pessoas, mas não tem aqui a tabela nutricional. Só vai ter, eu acho que atrás, na própria cerveja, porque eles colocam na porção daí. Tem uma aqui, ó. Vamos pegar uma Heineken pra gente avaliar. Alguém quebrou alguma coisa ali. A Heineken, a gente tem aqui, ó, glúten, álcool, quanto de carboidrato. Olha, não estão querendo mostrar pro consumidor o quanto de caloria que tem na cerveja. Gente do céu. Não tem. Não tem mesmo. Tô chocada. Mas a gente tem água, malte, lúpulo. Olha só pra vocês perceberem o como essa cerveja aqui ela é uma cerveja melhor do que as outras. Por isso que ela custa mais caro. Ela tem água, malte e lúpulo. Então ela não tem adição de tantos conservantes assim. Só que, como ela é feita da cevada, ela tem muita caloria, muito carboidrato. Apesar de não ter aqui. E o que o carboidrato em excesso faz? Vira açúcar no seu sangue, que o seu sangue não consegue utilizar. Ele usa como fazer gordura ali, a sua barriga. E aí, qual que é o problema da cerveja? Pensa comigo aqui, que uma cerveja equivale à mesma coisa que um pão. Ah, mas eu não como pão. Mas vai lá no final de semana, toma 5, 10 cervejas como se não houvesse amanhã. Não adiantou de nada, porque aí é a mesma coisa. E além disso, o álcool, né? O que o álcool faz? Retenção, faz com que você libere o ADH, o hormônio antidiurético, você fica querendo ir no banheiro toda hora. Então o álcool, ele é prejudicial para o nosso corpo. E como eu falei, quando a gente vai unir ainda o excesso de álcool com alimentos extremamente calóricos, isso é extremamente prejudicial para a nossa saúde. Mas lembre-se, é o ano novo, você vai estar passando com a sua família, você quer beber umas e outras. Tudo bem, desde que você não exagere na quantidade. Aí você vai misturar lá aquela cidra com a cerveja, com as outras comidas da ceia. Quantas coisas que não vai ficar no seu organismo e o quanto tempo isso não vai demorar para sair. Então por isso que eu tô falando, você pode comer sim um pouco desses alimentos que eu tô te mostrando aqui, tô te apresentando. Mas lembre-se, quem come pouco, come de tudo. O maior problema que as pessoas fazem é que acham que porque é ano novo, vai comer como se não houvesse amanhã e o amanhã chega, né? Infelizmente o amanhã chega. Se não chegasse, a gente comia o que queria e a nossa saúde não teria problemas. Mas não é bem assim, né? Então a gente precisa saber se controlar. Agora a gente vai pegar aqui o petisquinho, amendoim. Amendoim extremamente calórico. Ai, Nutri, mas eu adoro. Isso aqui equivale a vários pães, equivale a vários alimentos que você poderia comer. Então você precisa tomar cuidado. Vamos analisar junto aqui. Ó, se a gente olhar uma xícara, tá? A gente tem aqui de carboidrato 10 gramas, meia xícara. Quem come só 10 gramas disso aqui? O pacote tem 120 gramas. Se a gente multiplicar aqui, dá uma quantidade de carboidrato que você poderia comer um pratão de arroz com feijão e ia ficar bem mais saciado. Isso aqui dá uns 5, 6 pães. Um pacotinho desse aqui, ó. Aí você, não tô comendo quase nada, tô comendo só o amendoim. E além disso, essa casquinha aqui desse amendoim, ela é feita com trigo, né? E o trigo, o que ele faz? Ele gruda lá no seu intestino, o glúten, prejudicando a sua digestão e fazendo com que você não consiga absorver os nutrientes. Por isso que ele não é legal. E parece um alimento mega inofensivo, né? Assim como ele. Ó, vamos pegar aqui o torcida pra gente avaliar junto, ó. Vou comer ali um petisquinho à tarde com os meus amigos, tô na praia, tá tudo bem, tá de boa, vamos olhar o que tem. Ó, a gente tem aqui, ó, açúcares, que tá dizendo que não tem nada, mas tem, porque tá mostrando só de uma xícara. Carboidrato, que tem 12 gramas, gordura trans, sódio, potássio. Se a gente olhar a composição aqui, ó, a gente vai ver que tem farinha de trigo, que é o primeiro ingrediente, então basicamente é um alimento feito com farinha. Depois a gente tem óleo, gordura de soja, preparo para salgadinho, nem é um salgadinho de verdade, isso aqui é uma mentira, por isso que custa mais barato. E aí a gente tem leveduras, pimenta, cebola, açúcar também, que é maltodextrina, e um monte de sal.
Então a gente tem aqui excesso de calorias num pacotinho desse. O que você prefere? Ir lá comer uma ceia legal, até tomar uma cerveja, comer uma sobremesa desse que seja numa quantidade adequada, ou ficar se enchendo de salgadinho? Porque tem gente que se enche de salgadinho. E o que acontece com o salgadinho? Em excesso, açúcar, sal, retenção, gordura. Se você quer emagrecer, manter o peso sem efeito sanfona, esquece lá do salgadinho, do biscoitinho, que não dá. É um alimento extremamente calórico, extremamente cheio de sal, de gordura, e não dá. Vamos aproveitar que eu tô aqui na seção de tempero, que eu quero mostrar uns temperos prontos que eu não recomendo que você use. Ó, esses molhos aqui, vamos avaliar. Ó, a gente tem aqui, ó, água, extrato de tomate, vinagre, cebola, óleo de soja transgênica, ou seja, né, que a gente não sabe a procedência. A gente tem pimenta, sal, açúcar. Basicamente é um alimento que tem muito corante, muito edulcorante para ficar guardado aqui. Então eu recomendo que você consuma? Não, eu recomendo que você quiser fazer o seu molho, você faça ele na sua casa. Porque isso aqui tem um monte de sal, de corante, de aditivo. E isso vale para todos, tá? Vale para essa marca aqui. Aqui no mercado só tem essa marca aqui. Mas, aqui ó, esses molhos de alho pronto aqui, ó, também tem um monte de sal para ficar guardado assim. Então pensa comigo. Se você faz um molho na sua casa, você vai lá e faz o molho. Você coloca sal, alho, tomate, dura muito tempo na geladeira? Tudo que é natural não dura muito tempo. E então o que vai acontecer? Vai estragar. Ali não estraga por quê? Porque eles colocaram um monte de conservante, edulcorante, um monte de sal, principalmente sal e açúcar, para ficar ali com maior tempo de conservação e ficar na prateleira. Mas uma dica que eu vou te dar agora são os temperos mais secos. Então você pode usar aqui, ó, o curry, você pode usar o louro, você pode usar... Eu vou até abrir a outra câmera para mostrar para você. A pimenta calabresa, a pimenta do reino, todos esses temperos secos, eles são ricos em nutrientes, principalmente o açafrão da terra, que é antioxidante, ajuda no processo de limpeza do seu corpo, principalmente nessa época onde a gente come muita besteira. Se você for lá e consumir um açafrão, vai ser um antioxidante que vai ajudar a limpar, vai ajudar no processo detox. Todas as pimentas também ajudam a acelerar o seu metabolismo. A gente tem canela, cominho, salsa, que também é importantíssima para nossa saúde. Dá até para você pegar uma cebolinha mais granulada, se você preferir. Então, o segredo é você olhar para isso aqui de uma outra forma, porque é um corredor que está praticamente abandonado aqui no supermercado. E incluir na sua rotina. Tem um monte de alimento legal que também dá pra gente ter ali um tempo guardado na nossa casa que não vai prejudicar tanto a nossa saúde. Você pode colocar isso na sua alimentação do dia a dia. Então, o que você precisa fazer, sempre que você vir no mercado, é pensar da seguinte forma. Esse alimento tem um monte de ingrediente que eu não sei o nome, que eu não sei ler, que eu não sei pra que serve. Isso, todas as farinhas que eu mostrei, todas as coisas que eu te mostrei, tinha um monte de ingrediente que possivelmente você não sabe, que eu tô te mostrando o que é. E aí, o que você tem que fazer? Evitar de comprar. Um produto, ele pode ter no máximo 3 ingredientes. Se passar disso, já não é legal pra sua saúde. E aí pensa que é um dia de comemoração e você vai estar misturando tudo isso no seu corpo. Aí no outro dia você vai querer ir pra academia e achar que é tudo lindo, tudo perfeito, você vai perder tudo de uma vez. Ó, vou mostrar só aqui mais uma cerveja. Ó, e que a gente tem aqui, ó. Vamos ver. A gente tem água, rum, açúcar, mojito e alguns ácidos reguladores de acidez. Então a gente tem bastante açúcar e álcool nessa latinha aqui. Dá pra consumir, Nutri? É melhor que aquela cidra baratinha lá que eu mostrei pra vocês. Então dá pra consumir. É só não exagerar na ceia e nas outras coisas. Então o que é legal você ter na tua ceia? Os grãos que eu te mostrei, todas as frutas, inclua fonte de proteína, bastante carne pra você ficar saciado e não ficar querendo comer arroz, não ficar querendo comer farofa, que é fonte de carboidrato. No geral é isso que já vai dar super certo, tá? Então essa foi a nossa live de hoje aqui no supermercado. Mostrei um pouco de produtos
pra você incluir na sua ceia. Tenho certeza que você conseguiu aprender mais. Mostrei principalmente essas bebidas que a gente consome no dia a dia para que você tenha consciência de que você pode sim consumir. É só você adequar a quantidade e escolher a bebida certa, tá? Não esquece de enviar essa live para 2, 3 amigos que precisam saber desse conteúdo, tá? E claro, se tiver alguma dúvida, já deixa aqui embaixo que vai ser um prazer responder para você. Feliz Ano Novo!